Esta é a famosa questão da cena O Limite Não Existe, do filme Meninas Malvadas. O limite de quando x tende a zero deste cara aqui. Primeiramente, o que significa o limite quando x tende a zero? Se eu fizesse, por exemplo, o limite quando x tende a zero da função x mais 4, que estamos vendo aqui, significa que se eu colocar um número, se eu escrever no lugar de x um número muito próximo de zero pela direita ou pela esquerda, qual o valor que minha função vai assumir? Se eu escrevesse aqui, por exemplo, 0,0001, aqui daria 0,0001 mais 4, que daria 4,0001, ou seja, algo muito pequeno. Ou seja, o meu limite seria 4, porque conforme eu diminuiria este valor, eu me aproximaria de 4. Se eu escrevesse aqui agora pela esquerda de zero, digamos o número menos 0,0001, aqui daria 3,99999. Ou seja, conforme eu fosse colocando um número de módulo ainda menor, eu teria um valor cada vez mais próximo de 4. Este é um caso que quando o limite pela direita e pela esquerda coincide, dizemos que o limite existe. Agora no caso aqui da função 1 sobre x igual a y, se eu colocasse, digamos, 1 dividido por um número à direita de zero, muito próximo, 0,0001, aqui daria, por exemplo, daria 0001, daria 1000. E se eu fizesse um número à esquerda de zero, digamos, menos 0,001, daria menos 1000. Ou seja, o limite não existe. Pois, se eu fizer pela direita de zero, eu tenho um valor positivo. Se eu fizer pela esquerda, eu terei um valor negativo. E o interessante também é que conforme eu for aproximando esse valor de zero, 0,00001, por exemplo, 0,00000 infinitamente zero, eu vou conseguindo um valor infinito. Ou seja, o limite aqui é um infinito positivo quando x tende a zero pela direita, e quando x tende a zero pela esquerda, ele vai dar um infinito negativo. Por isso que se diz que o limite não vai existir porque não coincide a direita e a esquerda. Agora, aplicando o mesmo raciocínio que fizemos naquelas duas questões a esta aqui, se eu aplicar o valor quando x tende a zero, eu vou encontrar que eu posso substituir todos os valores de x por zero e ver no que dá. Se eu fizer isso, eu vou encontrar ln de 1 menos 0 dividido por 1 menos 1, pois o cosseno de 0 é 1. Então nós vamos ter ln de 1 menos 0 sobre 1 menos 1. Ln de 1 é a mesma coisa que perguntar qual é o número de Euler, 2,718, elevado ao qual valor dá 1. Todo número elevado a 0 vai a 1. Logo, ln de 1 é 0. E 1 menos 1 também vai a 0. Isso aqui vai a uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, o que significa que eu posso reescrever este quociente de funções para encontrar este limite. Reescrevê-lo através da regra de L'Hopital, em que o limite aplicado no quociente de funções será igual ao limite aplicado no quociente das suas derivadas. Traduzindo, significa que eu posso derivar em cima e embaixo, aplicar o limite e o resultado o resultado obtido será igual ao resultado como se eu tivesse aplicado neste quociente de funções original. Fazendo isto, derivando o ln de 1 menos x pela regra da cadeia, e depois fazendo as derivadas usuais de seno de x, e depois aplicando uma cadeia em cosseno ao quadrado de x, eu tenho este quociente aqui. Fazendo aquele MMC e reescrevendo, eu encontro este quociente de funções. Agora, tudo que nós precisamos fazer é aplicar o valor quando x, reescrever 0 no lugar de x e ver a qual valor vai. Este será o nosso limite. Se eu fizer isso, eu vou encontrar menos 2 dividido por 0. E é aqui que a F nota algo muito inteligente. Esta relação iria a menos infinito. Mas o problema é a função seno de x aqui no denominador. A função seno de x, quando eu coloco um valor para x à direita de 0, ela vai me devolver um valor positivo. Mas se eu colocar um valor à esquerda de 0, ela vai me devolver um valor negativo. A função seno de x não é como a função cosseno de x próxima de 0. Sempre que em uma questão de limites você chegar a uma relação alguma coisa diferente de zero, sendo dividida por zero, é sempre preciso tomar muito cuidado,
Porque ou seu limite não existe, ou ele é algum infinito. Então é preciso sempre fazer com cautela e sempre a direita de zero e a esquerda de zero, e experimentar qual resultado você terá. Se você fizer aqui o limite quando x tende a zero pela direita, você terá sim menos 2 dividido por zero, que aqui irá a menos infinito. Se quiser conferir minha conta, basta aplicar aqui, escrever zero no lugar de x e ver no que dá. Se você quiser repetir o pensamento da introdução, você pode pensar que ao invés de zero é algum valor muito próximo de zero. Por exemplo, aqui seria 0,000001, por exemplo. Por exemplo, aqui escrevendo 0,00001, que conforme eu for aumentando a quantidade de zeros aqui, eu vou conseguindo um valor cada vez menor. Por isso vai a menos infinito. Agora, se eu fizer o limite com x tendendo a zero pela esquerda, eu vou ter menos 2 dividido por menos 0,000001. Porque você lembra que a função seno de x ela vai devolver um valor negativo se eu colocar um valor de x menor do que zero? Ou seja, aqui eu vou ter menos 2 dividido por um valor muito pequeno, mas negativo, ou seja, eu vou ter aqui mais infinito. Então, quando o limite à direita e à esquerda de zero divergem, significa que o limite não existe. Espero que tenha ficado claro, espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir.